Aula 2 de 4. O objetivo e o plano pedagógico do homeschool. Páginas 15 até 28. A desastrosa educação com foco ilimitado na formação profissional. De todas as criaturas da Terra, o único ser espiritual que existe é o homem. Feito à imagem e semelhança de Deus, Pai, Filho, Espírito Santo, o homem também é alma, corpo, espírito. E se não for educado em tudo, jamais será pleno e conseguirá ser apenas um bicho, um animal não tão racional. Um dos grandes medos das famílias com relação ao homeschool está na preocupação com relação à capacidade dos alunos educados em casa em competir com os estudantes das escolas físicas com vistas ao objetivo de dar as respostas certas nas questões que algum dia vão constar nas provas do vestibular. O artigo 205 da Constituição determina que, além de desenvolver o homem com vistas ao seu potencial profissional para o trabalho, a educação deve ser integral, isto é, ir muito além do secular ou focado no vestibular para promover também as competências do aluno como pessoa e como cidadão. Contudo, a experiência prática tem indicado que o conteúdo, o material didático e os métodos pedagógicos das escolas físicas têm dedicado exclusiva atenção ao objetivo acadêmico do conhecimento, dando pouca ou nenhuma atenção para a abordagem filosófica e espiritual da formação, como se estas outras dimensões subjetivas, que talvez sejam mais difíceis de mensurar, não fossem importantes nem obrigatórias, conforme estabelece e exige o texto constitucional. Contaminados com a ideia de que as dimensões do conhecimento filosófico e espiritual podem ser relativizados ou até mesmo de que são irrelevantes para produzir a inteligência, a sabedoria e as virtudes no processo da formação integral do aluno. A maioria dos pais são movidos pelo entendimento equivocado de que é possível produzir verdadeiro aprendizado como fruto de um conteúdo estritamente acadêmico, já que, tecnicamente, é este que cai na prova do vestibular, que é o primeiro passo para conseguir um diploma, que, para muitos, é considerado sinônimo de sucesso ou de algo determinante para aumentar as chances de prosperidade profissional, financeira, mental, física, espiritual, familiar e social dos seus filhos. Na contramão dessas pobres e tolas convicções que, ao invés de apontar o homem para Deus, apontam para o destino errado, a lista abaixo apresenta alguns exemplos de pessoas bem-sucedidas e famosas que foram educadas por meio da educação domiciliar. Muitos deles jamais fizeram uma faculdade ou desejaram um diploma. Santa Teresinha, santa e doutora católica. Santo Ambrósio, santo e doutor católico. Charlie Chaplin, ator e comediante. Thomas Edison, inventor da lâmpada. Alexander Graham Bell, inventor do telefone. George Washington, ex-presidente dos Estados Unidos. Abraham Lincoln, ex-presidente dos Estados Unidos. Woodrow Wilson, ex-presidente dos Estados Unidos. Pearl Sidron Stricker Buck, prêmio Nobel. Machado de Assis, escritor brasileiro. Nelson Rodrigues, escritor brasileiro. José Geraldo Vieira, médico e escritor brasileiro. C.S. Lewis, autor Crônicas de Nárnia. Filhos de Will Smith e Jada Pinkett, atores. Os filhos de Brad Pitt e Angelina Jolie, atores. Maria Sharapova, tenista russa. Whoopi Goldberg, atriz. Condoleezza Rice, ex-secretária de Estado dos Estados Unidos. Justin Bieber, cantor. Emma Watson, atriz. São milhares de homens e mulheres em todos os tempos e lugares. Sem querer diminuir a importância de uma formação universitária para capacitação ou como meio que possa auxiliar no amadurecimento e até mesmo no processo de profissionalização do indivíduo em alguns ramos de atividade, especialmente quando se trata de uma carreira executiva que valoriza uma vivência acadêmica ou de uma profissão que realmente necessite de uma certificação que comprove algum tipo de especialização, como por exemplo a medicina ou da engenharia. É de conhecimento público a existência de muitas pessoas famosas, empreendedores e trabalhadores que, embora anônimos na maioria dos casos, também prosperam com atividades econômicas nos mais infinitos ramos e portes, de modo que não só nas áreas financeira e material, mas no bom sentido da palavra. Alguns também esbanjam prosperidade nas outras dimensões de sua existência, mental, física, familiar, espiritual e social. A seguir,
Alguns famosos que não têm diploma de faculdade e talvez por isso mudaram o mundo. Steve Jobs, Apple. Larry Ellison, Oracle. Michael Dell, Dell Computers. Bill Gates, Microsoft. Jen Kuhn, WhatsApp. Ted Turner, CNN. Mark Zuckerberg, Facebook. Travis Kalanick, Uber. Que bom seria se todos estes e tantos outros líderes prósperos no campo material tivessem recebido uma formação cheia de virtudes como a proposta pelo Pai. Aí sim, seriam completamente vencedores. Contudo, para confortar aqueles que não querem abrir mão da possibilidade de que seus filhos consigam fazer uma faculdade, o gráfico a seguir ilustra como também prosperam no ramo universitário os estudantes da educação domiciliar com relação aos seus correspondentes da educação escolar. Como fruto de uma educação completa que abrange não só a formação acadêmica, mas também as dimensões filosófica e espiritual do aprendizado, 88% dos homeschoolers são capazes de definir por meio de um curso universitário, enquanto apenas 50% dos alunos que estudaram nas escolas físicas conseguem entrar em alguma faculdade. 2. Considerando que o estudante saiba o que é e que tenha a capacidade de definir um alvo, ou seja, não só saiba qual é o nome e o endereço da faculdade pública ou privada que vai prover a sua certificação universitária, mas que também de forma bem clara, firme e bem definida, que tenha a certeza do ramo específico do trabalho que desejou pelo resto da sua vida. Enquanto 80% dos homeschoolers têm o alvo definido e que ainda são capazes de acertá-lo na primeira tentativa, infelizmente, apenas 5% dos alunos das escolas físicas conseguem o mesmo feito. Isto é, muitas vezes é comum que quase a totalidade, ou seja, 95% dos alunos das escolas físicas, no sentido profissional, nem saibam o que é um alvo. Isto é, nunca tiveram a oportunidade de receber a orientação adequada para desenvolver a sabedoria e a maturidade para contemplar esta objetividade. Isto é, a maioria é incapaz de definir e até mesmo de conquistar um alvo indefinido que nem sabem qual é. Cerca de 45% dos estudantes das escolas físicas, e pelos mesmos motivos, 8% dos homeschoolers, mesmo sem saber o que é um alvo ou de ter forças para lutar por ele, conseguem uma formação superior, contudo, na maioria dos casos, não é aquela que vem de encontro com a sua vocação profissional, nem com seu potencial espiritual, o qual nem conhecem. Por isso, não são raros os casos de estudantes escolares e domiciliares com perfil desta faixa que, mesmo com um diploma na mão, jamais exercem plenamente a profissão no qual se formaram. Finalmente, 50% dos estudantes das escolas físicas e 12% dos homeschoolers jamais tentam ou desejam fazer uma faculdade. Contudo, enquanto o motivo dos alunos escolares geralmente está associado ao trauma com os estudos e o desejo de que nunca mais tenham que se submeter a salas de aula, professores e provas, que tende a mover a decisão dos jovens que estudaram pelo homeschool de não investir em uma profissão universitária. É a serenidade e a paz de espírito que, ao exemplo do que fez Bill Gates e Steve Jobs, ajuda a maioria deles a escolher uma atividade profissional que são capazes de realizar e de se aprimorar de modo autônomo e autodidata, sem que tenham que passar por uma faculdade.
É certo que raramente as pessoas são vítimas ou reféns do acaso, mas na maioria das vezes, simplesmente herdeiros do lucro ou do prejuízo das próprias, consequentes ou inconsequentes decisões. Pode ser que alguns pais pensem que é um exagero dizer que apenas 5% dos alunos que estudam nas escolas tenham e consigam atingir um alvo, e que é mais exagerado ainda afirmar que 50% optam por não fazer faculdade, e que embora 45% façam, não é a que queriam, e que a maioria deles acabam por não trabalhar no segmento de sua formação. Mas fazer um tira-teima destes dados será uma tarefa bem fácil. De modo que qualquer um pode montar uma lista com o nome de pelo menos 10 amigos e parentes próximos, perguntar para cada um deles sobre o seu alvo, fazer os cálculos e tirar as próprias conclusões. A importância de entender a sigla PAI. Embora o artigo 205 da Constituição Federal destaque a obrigatoriedade de educar visando a totalidade do potencial material, comunitário e transcendental do homem em todas as suas dimensões, além de resumirem, empobrecerem e até mesmo envenenarem o mínimo desejável para o conteúdo acadêmico que deveria ser ensinado nas escolas, a filosofia e a espiritualidade, que também deveriam ser aprendidas, foram excluídas, ou pior, trocadas por um conteúdo malicioso e por ideologias de toda espécie. Cabe destacar que depois e por último de ter realizado toda a obra da sua criação, Deus olhou para si mesmo e na totalidade da sua trindade una, pensou em alguém que deveria ser perfeito, a joia mais preciosa do seu divino coração. Alguém digno ser íntimo de todos os seus pensamentos, de ser amado por ele, ser um filho, um Cristo. Então Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele reine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos os répteis que se arrastam sobre a terra. Gênesis 1:26. Quando um pai terreno joga seu filho ainda bebê para o alto, este não chora e nem treme. Em sua pureza de criança, confia, sabe que está seguro, está sob os cuidados do seu pai. Portanto, se um pai terreno é capaz de produzir esta confiança e de garantir uma proteção tão segura, quanto mais o Pai é eterno, Senhor de toda a glória. Com um discurso laico e em descompasso com a integralidade da educação exigida pela Constituição Federal, lamentavelmente o material didático e os métodos das escolas físicas também se esqueceram das dimensões e do valor do homem que foi criado à imagem e semelhança do Pai. Mas que uma formação sem Deus abraçou o caos e a imoralidade. Tudo isso com a tola convicção de que é possível reinar com sabedoria e dignidade sem Deus sobre um mundo criado e dado por Ele ao homem que rejeita e que não quer conhecê-lo. Diante de tanta iniquidade e de uma ingratidão tão obstinada, mais que a misericórdia, os parágrafos do catecismo transcritos abaixo ajudam a entender a dimensão do amor e da generosidade de Deus para com o homem que o trata com tantas ofensas. 54. Deus, criando e conservando todas as coisas pelo Verbo, oferece aos homens um testemunho perene de si mesmo nas coisas criadas. E, além disso, decidindo abrir o caminho da salvação sobrenatural, manifestou-se a si mesmo, desde o princípio, aos nossos primeiros pais. Convidou-os a uma comunhão íntima consigo, revestindo-os de uma graça e justiça resplandecentes. 55. Esta revelação não foi interrompida pelo pecado dos nossos primeiros pais. Com efeito, Deus, depois de sua queda, com a promessa de redenção, deu-lhes a esperança de salvação e cuidou continuamente do gênero humano para dar a vida eterna a todos aqueles que, preservando na prática das boas obras, procuram a salvação. E quando, por desobediência, perdeu a vossa amizade, não os abandonastes ao poder da morte. Repetidas vezes fizestes aliança com os homens. 1655.
Cristo quis nascer e crescer no seio da Sagrada Família de José e de Maria. A igreja outra coisa não é senão a família de Deus. Desde as suas origens, o núcleo aglutinante da igreja era muitas vezes constituído por aqueles que, com toda a sua casa, se tinham tornado crentes. Quando se convertiam, desejavam que também toda a casa fosse salva. Estas famílias, que passaram a ser crentes, eram pequenas ilhas da vida católica no meio do mundo descrente. – 1656. Nos nossos dias, num mundo muitas vezes estranho e até hostil à fé, as famílias cristãs são de primordial importância, como focos de fé viva e irradiante. E por isso que o Concílio Vaticano II chama família, segundo uma antiga expressão, eclesia doméstica. É no seio da família que os pais são, pela palavra e pelo exemplo, os primeiros arautos da fé para os seus filhos, ao serviço da vocação própria de cada um e muito especialmente da vocação consagrada. 1691. Reconhece, ó Cristo, a tua dignidade. Uma vez constituído, participante da natureza divina, não penses em voltar às antigas misérias da tua vida passada. Lembra-te de que cabeça e de que corpo és membro. Não te esqueças de que foste libertado do poder das trevas e transferidos para a luz e para o reino de Deus. 1693. Cristo Jesus fez sempre aquilo de que era do agrado do Pai. Viveu sempre em perfeita comunhão com Ele. De igual modo, aos seus discípulos são convidados a viver sob o olhar do Pai, que vê no segredo, para se tornarem perfeitos como o Pai Celeste és perfeito. 1811. Não é fácil, ao homem ferido pelo pecado, manter o equilíbrio moral. O dom da salvação que nos veio por Cristo dá-nos a graça necessária para preservar na busca das virtudes. Cada qual deve pedir constantemente esta graça de luz e de força, recorrer aos sacramentos, cooperar com o Espírito Santo e seguir os seus apelos e amar o bem e acautelar-se do mal. 2091. O primeiro mandamento visa igualmente os pecados contra a esperança, que são o desespero e a presunção. Pelo desespero, o homem deixa de esperar de Deus a sua salvação pessoal, os socorros para atingir ou o perdão dos seus pecados. Opõe-se à bondade de Deus, à justiça, porque o Senhor é fiel às suas promessas e à sua misericórdia. 2092. Há duas espécies de presunção. O homem ou presume das suas capacidades, esperando poder salvar-se sem a ajuda do alto, ou presume da onipotência divina, esperando o perdão sem se converter e a glória sem a merecer. Mais do que vencer nas coisas do mundo, para que os pais terrenos não se esqueçam de quem são filhos, com o apoio do Pai Eterno e a imagem e semelhança dele prosperem em tudo, foi que o Instituto Ave Maria deu um jeito de chamar de pai o plano de aprendizado individualizado. De modo que, a exemplo do que aconteceu com a Sagrada Família de Nosso Senhor, José Maria e o Menino Jesus, mas longe de fazer apologia a algo que se assemelha à triste ideia da teologia da prosperidade, que como senhores de suas famílias e por meio de uma educação perfeita, pai, mãe ou responsáveis edifiquem o corpo, a alma e o espírito de suas crianças, e com elas jamais se esqueçam que, aos que põem as mãos no arado da sua obra santificadora e recebem com alegria a doce cruz da paternidade, embora nunca tenha prometido facilidades e privilégios, Deus sempre garantiu a força, as virtudes, os dons e a graça necessários para perseverar, prevalecer e refletir a imagem e a semelhança do seu Filho, e assim ser um Cristo, cidadão do céu no mundo para realizar o seu reino aqui, como fazem os anjos e os santos no céu. Afinal, mais que professores, os pais são os primeiros responsáveis pela educação dos filhos. Testemunham esta responsabilidade, primeiro pela criação de um lar, onde são regra a ternura, o perdão, o respeito, a fidelidade e o serviço desinteressado. O lar é um lugar apropriado para a educação das virtudes, a qual requer aprendizagem da abnegação, que são critérios do autodomínio, condições da verdadeira liberdade. Os pais têm a responsabilidade de dar bons exemplos aos filhos, sabendo reconhecer diante deles os próprios defeitos, serão mais capazes de guiar e corrigir. Como implementar a liberdade educacional da família com o pai.
para que estejam alinhados com a base curricular própria de cada idade, a partir do conteúdo curricular, da estrutura pedagógica e da dinâmica educacional contidos no material didático utilizado pelo Homeschool do Instituto Ave Maria e que está sistematizado no SANHS para a prática do ensino regular nos ciclos da educação básica, infantil, fundamental e médio, pelo método Homeschool, os pais e responsáveis podem exercer a sua liberdade educacional para aprimorar os métodos da rotina educacional diária de cada filho e da família, enriquecer o conteúdo da base curricular dos filhos com novas abordagens e personalizar a base curricular com conteúdo mais amplo, profundo e diversificado, de modo que, se desejarem, consigam melhorar o rendimento de todos os recursos do SANHS e realizar em seus filhos a formação integral, que esteja não só em sintonia com o sistema educacional brasileiro, mas fortalecida por um conteúdo curricular, acadêmico e secular, que melhore o aprendizado das matérias do mundo, filosófico, que desenvolva o raciocínio, a criatividade e verdadeira inteligência, e espiritual, que edificará a armadura da sabedoria, das virtudes e do caráter. Para que seus filhos sejam capazes de prosperar com firmeza e honestidade nas áreas profissional, como empregados, empreendedores, ou na área pública, financeira, com relação à capacidade de se sustentar, de investir e de ajudar, e material, para todas as outras coisas onde o dinheiro é necessário, mas que também tenham a força e a sabedoria para serem felizes e realizados nas áreas mental, através de uma firme e equilibrada inteligência emocional, física, com um saudável estilo de vida alimentar e esportivo, familiar, por meio de uma sábia gestão do tempo e das relações parentais, e espiritual, reconhecendo que sua existência humana transcende a vida terrena, social, cientes de que pelo bem ou pelo mal sempre influenciam o mundo, e em afinidade ao que estabelece o artigo 205 da Constituição Federal, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, cresçam em todas as dimensões, virtudes e conhecimentos para se tornarem seres humanos inteiros, senhores de um sólido caráter que os conduzirá de uma infância segura para uma adolescência saudável, até chegar numa existência adulta, responsável e capaz de produzir não só sua prosperidade individual, mas por causa da glória de Deus, realizar uma influência firme para o crescimento de muitos ao seu redor, para que também tenham sucesso neste mundo e para além dele. Quais são as dimensões da educação e qual o valor de cada uma? Partindo do texto constitucional, o quadro abaixo apresenta a síntese dos objetivos da educação e, por consequência, as dimensões, o potencial e as virtudes que devem ser trabalhadas no educando e qual o valor de cada um destes atributos para a formação integral do indivíduo, de modo que ele cresça e consiga ter uma existência equilibrada e minimamente próspera, tanto no campo íntimo quanto no comunitário e material. Do saber para a sabedoria, os 12 atributos do conhecimento, pois se algo tem que ser feito, então deve ser bem feito. Artigo 205 da Constituição. Objetivo constitucional. Dimensão do conhecimento. Potencial do aprendizado. Objetivo do aprendizado. Potencial da dimensão. Dimensão humana. Virtudes desejadas. Objetivo da formação. Objetivo divino. Valor do aprendizado. Percepção social. Atitude parental. Desenvolvimento da pessoa, indivíduo, espiritual, sabedoria, vocacional, transcendental, alma, virtudes cardinais, vontade, pai, ouro, como sou, profundidade, exemplo. Exercício da cidadania, sociedade, filosófico, inteligência, utilitarista, comunitário, espírito, virtudes teologais, razão, Espírito Santo, prata, como me vejo, altura, ambição. Qualificação para o trabalho, profissão, acadêmico, conhecimento, conteudista, material, corpo, virtudes humanas,
sentidos, filho, ferro, como me veem, largura, disciplina. Embora seja uma equivocada inversão de consequências por causas que banalizam e até ignoram as prioridades humanas, a miserável propósito e apesar da infeliz constatação de que praticamente todos os recursos pedagógicos, abordagens e o conteúdo do material didático que são utilizados pelas escolas físicas, desde as primeiras etapas educacionais do ensino regular na educação básica, que partem do infantil, passam pelo fundamental e finalizam com o ciclo médio, apontam para o vestibular com vistas à meta de conseguir uma vaga em alguma faculdade. Por ser este o modelo mais conhecido pela maioria das pessoas, será mais fácil compreender as possibilidades almejadas pelo texto constitucional em contraste à realidade do que está sendo entregue pelo sistema escolar. Se os significados intrínsecos a cada um dos 3 objetivos educacionais determinados no artigo 205 da Constituição Federal forem explicados de modo inverso, partindo do 3º nível, passando pelo 2º e finalizando com o 1º e mais nobre objetivo da educação. Assim, de modo bem simplificado, a família compreenderá quais são as potencialidades de um pai. Plano de aprendizado individualizado, elaborado e aplicado por amorosos e zelosos pais ou responsáveis, através de uma educação domiciliar verdadeiramente personalizada com seus filhos. Terceiro, qualificação para o trabalho. A seguir, o significado dos 12 atributos do conhecimento, que, na escola ou no homeschool, deveriam ser o parâmetro para ordenar o planejamento pedagógico e o esforço educacional para desenvolver o potencial, as virtudes e as dimensões do indivíduo, de modo que seja verdadeiramente capacitado com vistas a corresponder ao objetivo constitucional que visa a sua qualificação para o trabalho. Do saber para a sabedoria. Os 12 atributos do conhecimento, pois se algo tem que ser feito, então deve ser bem feito. Qualificação para o trabalho, profissão, acadêmico, conhecimento, conteudista, material, corpo, virtudes humanas, sentidos, filho, ferro, como me veem, largura, disciplina. 1. Profissão. Sinônimo de trabalho é uma atividade regular, produtiva ou criativa e remunerada que o homem exerce para atingir determinado fim. No início do século XX, Henry Ford escreveu: "Se você pensa que pode ou pensa que não pode, em ambos os casos você está certo." Portanto, considerando que ninguém dá o que não tem, o bom ou o mau fruto do trabalho é sinal concreto a respeito do caráter e da espiritualidade do ser humano, e cabe somente a ele decidir sobre a qualidade do que irá produzir e como a sua profissão vai influenciar positivamente ou negativamente as outras pessoas e o mundo. 2. Acadêmico. O conteúdo curricular é uma variedade de conhecimentos que são estruturados a fim de produzir um aprendizado específico e útil em função de uma finalidade desejada para as coisas da vida no mundo. 3. Conhecimento. Entendimento elementar que basicamente ensina a fazer as coisas. 4. Conteudista. Educação que prioriza a transmissão de conteúdo variado. Infelizmente, nas escolas, tem representado fornecer muito do mesmo. 5. Material. Algo palpável ou não, mas que pode ser percebido através dos 5 sentidos do corpo humano: tato, paladar, olfato, visão e audição. 6. Corpo. O ser infantil. Terça parte do homem criado por Deus. É a dimensão sensível aos estímulos físicos e materiais que interage com o mundo. 7. Virtudes humanas. É muito mais que respeito humano.
Mas se as escolas ensinassem no mínimo isso, estariam desenvolvendo nos alunos comportamentos elementares para possibilitar uma existência comunitária minimamente harmônica entre os indivíduos e as instituições. Mas, ao contrário disso, o que os educandos vêm aprendendo é a convivência de fazer o mínimo para não se dar mal ou algo esperto para se dar bem. 8. Sentidos. Funções do corpo humano que tornam o indivíduo capaz de perceber e reagir a estímulos externos. Quando afetam os pensamentos e o raciocínio, podem produzir reações internas, que são sentimentos. Filho. Neste caso é o Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, além de ser sinal vivo e presente da revelação e da salvação. É a vontade física de Deus para que o homem compreenda que tudo nele, corpo, alma, espírito, foi feito com o máximo de amor e destinado à perfeição da sua imagem e semelhança. E por isso, todo ser humano deve ser tratado e desenvolvido visando sua condição de filho, portanto, visando toda a potência do plano ao qual foi criado por Deus. 10. Ferro. É um dos metais mais abundantes, fortes e úteis da natureza. Por ser encontrado facilmente, é relativamente barato. Embora seja muito resistente e fácil de ser processado, não serve para produzir uma joia preciosa. Mas, de forma semelhante ao conhecimento acadêmico, que também é fácil de achar, tem várias aplicações e, se utilizado com as combinações certas, pode ser útil para fazer e produzir praticamente tudo. 11. Como me veem. É a impressão que o homem causa nos outros a partir de sua expressão intelectual, temperamental e corporal, de modo que, se quer ser percebido como realmente é, precisa harmonizar todos os atributos do ser, corpo, alma e espírito. 12. Disciplina. Mais que um comportamento, deve ser um hábito que orienta o indivíduo para fazer as coisas com o objetivo de conseguir e de manter a organização, a clareza, a previsibilidade e a uniformidade e a constância em suas atitudes. É a dedicação e a persistência inteligente. Todos os atributos da lista acima são fundamentais para produzir o objetivo almejado pelo artigo 205 da Constituição, isto é, a qualificação para o trabalho. Contudo, se não tivessem sido reduzidos e empobrecidos à finalidade meramente utilitarista e apontando quase que exclusivamente e permanentemente para os temas que um dia serão cobrados numa prova de vestibular, a dimensão do conhecimento acadêmico dos livros produzidos pela maioria das editoras e que estão sendo ensinados nas escolas físicas, ao invés de atrapalhar a educação, poderiam estar em sintonia com as outras metas constitucionais que contemplam as dimensões do conhecimento espiritual e filosófico, que foram banidas, ou pior, corrompidas na formação oferecida pelo sistema escolar, mas que, se mantidos intactos, realmente poderiam contribuir para a concepção de indivíduos inteiros e revestidos com seus dons, com força e com os dotes necessários para aprender e exercer as suas potencialidades e se conformarem ao plano perfeito de Deus para o qual foram criados. Tido com muita importância e de grande valor, o fato é que o conhecimento acadêmico ou curricular, que trabalha somente a dimensão do corpo infantil, é como ferro, ou seja, embora seja extremamente versátil e útil, é barato e muito abundante. Ou seja, mesmo que não esteja presente nos livros que estão sendo utilizados pelo educando por meio da educação domiciliar, em função da liberdade educacional da família e à medida dos seus anseios e expectativas da família ou das necessidades do aluno, e para complementar o pai, plano de aprendizado individualizado com um conteúdo extracurricular, se procurado, pode ser facilmente encontrado em fontes tradicionais e impressas, novas ou usadas, que podem ser compradas em sebos, lojas físicas ou na internet, Mercado Livre, etc. Podem ser enciclopédias, livros científicos escritos por autores confiáveis ou até mesmo por meio de conteúdo apostilado de editoras que fornecem material didático para escolas físicas. Caso não sejam muito pobres e nem estejam muito contaminados com temas maliciosos e viés ideológico.
de modo que poderão ser cuidadosamente examinados, filtrados pelos pais antes de ser utilizado como referência ou conteúdo complementar. Embora pouco ou nada contribuem para a formação da inteligência e da espiritualidade, pode ser que alguns livros escolares, de alguma forma, ajudem a exercitar temas que potencialmente serão cobrados no vestibular. 2. Fontes puramente eletrônicas, gratuitas ou não, como sites pesquisados no Google, canais do YouTube, plataformas de conhecimento, aplicativos de celular. Segundo exercício da cidadania. A seguir, o significado de cada atributo que seja na escola ou no homeschool deve ser o parâmetro que ordenará o plano pedagógico, os recursos e o esforço educacional para desenvolver o potencial, as virtudes e as dimensões do indivíduo de modo que seja verdadeiramente capacitado, com vistas a corresponder ao objetivo constitucional que visa o exercício da cidadania. Exercício da cidadania, sociedade, filosófico, inteligência, utilitarista, comunitário, espírito, virtudes teologais, razão, Espírito Santo, prata, como me vejo, altura, ambição. Sociedade, agrupamento de homens e mulheres, onde, de modo direto ou indireto, positivo ou não, a interação, a influência e a colaboração entre os indivíduos sempre acontecem. Filosófico. É o compromisso educacional com a verdade, método de estudo que parte das ciências elementares para explicar o motivo prático de cada conhecimento e a razão da existência das coisas e, a partir do seu real entendimento, produzir a verdadeira inteligência e sabedoria. Inteligência, compreensão da razão da existência e da utilidade das coisas. Utilitarista, tecnicamente deveria ser a educação que ensina a utilidade das coisas, mas na prática se tornou estratégia de estudar o resumo, isto é, a fração do conhecimento que alguém decidiu que é útil. Comunitário, consciência do indivíduo que o faz compreender que, em função da sua responsabilidade e das suas virtudes, seus pensamentos, palavras e atitudes, seja no campo das relações pessoais ou como fruto de seu trabalho, de modo sistêmico, sempre vão influenciar positivamente ou não as outras pessoas, as coisas e o mundo. Espírito, o de ser adolescente, dimensão imaterial do homem que motiva a formação da inteligência, para que à luz da razão e das virtudes domine os sentimentos e as fraquezas do corpo, a fim de amadurecer e aperfeiçoar todos os seus pensamentos, palavras e ações. Virtudes teologais. É a sabedoria que, a partir da fé, conhecimento de Deus, da esperança, confiança em Deus e da caridade, amor a tudo de Deus, enobrecem as virtudes humanas e movem os pensamentos, palavras e ações do homem para que se conforme à imagem e semelhança da potência de Deus Pai, revelada pelo Espírito Santo no Filho Jesus. Razão. É a lucidez e o entendimento que faz com que, ao invés de se render aos sentimentos e emoções, à luz da inteligência sábia, orienta o homem para que estude e avalie os fatos e os detalhes das coisas e das situações na busca da verdade, a partir da qual serão formados os pensamentos corretos que vão embasar a decisão e a ação justa. Espírito Santo, neste caso, é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. É o poder criador de Deus, no qual todas as coisas existem e onde o mundo material e espiritual e a vida se sustentam. É a partir dele que vê o convite à consciência para que o homem livremente decida se quer ou não ser filho de Deus, um Cristo. O único e verdadeiro modo para que cresça em sabedoria e perfeição em todas as coisas e consiga se conformar à imagem, à semelhança ao plano para qual foi criado.
Prata. O texto bíblico Malaquias, capítulo 3, versículo 2 a 3, adverte que para ser perfeito, o homem deve ser refinado como prata pelo fogo, e o ponto exato para que tudo não se perca é aquele em que o fundidor, Deus, consegue ver a sua imagem refletida no metal. Embora também seja um elemento abundante, uma característica especial da prata é que ela não enferruja. Por isso, por séculos foi utilizado na fabricação de moedas, espelhos, copos, talheres, armas, joias não preciosas e outras coisas que também precisavam ser resistentes e duráveis ao tempo. Além desta versatilidade, foram as características físico-químicas há tempos desconhecidas que levaram a prata a ser valiosa para a indústria de componentes eletrônicos, energéticos, automobilísticos, aeroespaciais, de comunicação, farmacêutico, dentre tantos. Mas o curioso é que, assim como o conhecimento filosófico, quanto mais nobre a finalidade, maior deverá ser a pureza da prata e do homem. Como me vejo? Independente da percepção dos outros e do que realmente é, representa a impressão corporal, temperamental e intelectual que a pessoa tem de si mesma. Dependendo da autoestima desta autoimagem, pode ser positiva ou negativa, mas o ideal é que fosse um projeto bem planejado a ser cumprido e aperfeiçoado. Ambição. Diferente da ganância, que é um comportamento mesquinho movido pelo desejo de querer prosperar a qualquer custo, mesmo que possa prejudicar alguém, a ambição é uma bênção, uma virtude que orienta o homem a dar o melhor de si. É a conquista honrada que não abre mão das virtudes e que idealiza um tipo de sucesso que contribua para o desenvolvimento e para a melhoria das coisas que influenciam positivamente o meio e a vida de outras pessoas. Conclusão. Para corresponder aos 3 objetivos da educação que constam no artigo 205 da Constituição Federal, a educação deve contemplar não só a dimensão acadêmica, mas também filosófica e espiritual do conhecimento. Considerando que todos os pais já foram questionados pelos filhos sobre para que serve a raiz quadrada, a geografia, a tabela periódica, as outras matérias e os conteúdos, ou até mesmo a razão pela qual estudam as coisas da escola, fica fácil constatar que, embora sejam treinados para saber como se faz, as crianças não são orientadas a pensar. Simplesmente não são instruídas para saber por que fazem as coisas e, assim, são condenadas a uma adolescência eterna. E isto vem acontecendo pelo simples fato de que, para os autores dos livros e para os planos pedagógicos escolares, este entendimento é considerado algo sem importância para produzir inteligência e sabedoria no processo de aprendizado, pois isto não cai no vestibular. Contudo, mais do que saber fazer as coisas, que é a abordagem acadêmica do conhecimento, a dimensão filosófica tem o compromisso educacional com a transparência, com a honestidade e com a verdade, para a produção da inteligência que prepara o caminho para a sabedoria, que é a consequência da formação integral do indivíduo e fruto de uma educação verdadeira, e capaz de ajudar os pais a proverem para os seus filhos a formação completa, que mais que uma expectativa desejável é aquela que eles têm direito e que só pode ser realizada por suas próprias mãos, através do homeschool. Primeiro, desenvolvimento da pessoa. A seguir, o significado dos atributos que na escola e no homeschool devem ser a base do planejamento e do esforço educacional para desenvolver o potencial, as virtudes e as dimensões do indivíduo, de modo que seja verdadeiramente capacitado com vistas a corresponder ao objetivo constitucional mais importante de todos, que é o desenvolvimento da pessoa, já que é a partir do indivíduo que se realizam a cidadania e o trabalho. Por isso, deveria ser a primeira coisa a ser ensinada.
Do saber para a sabedoria, os 12 atributos do conhecimento, pois se algo tem que ser feito, então deve ser bem feito. Artigo 205 da Constituição, desenvolvimento da pessoa. Objetivo constitucional, indivíduo. Dimensão do conhecimento, espiritual. Potencial do aprendizado, sabedoria. Objetivo do aprendizado, vocacional. Potencial da dimensão, transcendental. Dimensão humana, alma. Virtudes desejadas, virtudes cardinais. Objetivo da formação, vontade. Objetivo divino, Pai. Valor do aprendizado, ouro. Percepção social, como sou, profundidade. Atitude parental, exemplo. Indivíduo. Seja na condição de filho, de irmão, de aluno, de professor, de amigo, de pai, de trabalhador, de cidadão, de consumidor, de fornecedor e de várias outras formas, cada ser humano está inserido dentro de um contexto social e relacional. Contudo, é a partir das características e potencialidades íntimas, elementares e pessoais do seu ser que ele irá colaborar ou pesar sobre as outras pessoas e na configuração do meio. Daí a importância e abordar e de trabalhar o desenvolvimento integral do indivíduo, uma vez que pelo bem ou pelo mal, consciente ou não, sempre exercerá uma influência no mundo. Espiritual. Depois do conhecer acadêmico, a capacidade de compreender é proveniente do questionamento que é feito da perspectiva filosófica que é observada e explicada na utilidade do conhecimento. Este entendimento é a manifestação da inteligência humana, mas é incapaz de encontrar a causa e a origem das coisas. Por isso, para que se transforme em sabedoria, é necessário que a partir da inquietude interior, o homem se perceba incapaz de justificar a existência material em si mesmo e se renda à fonte de onde tudo vem, se justifica, sustenta e serve, para que a partir dele, que é a verdade, participe do seu saber e saiba pensar, existir e ser de verdade. Sabedoria. Capacidade de usar com temperança, justiça, prudência e fortaleza os conhecimentos, a inteligência e as habilidades para produzir o bem. Vocacional. Descobrir e compreender os próprios dons, saber utilizá-los com sabedoria para servir a vida e prosperar em todas as áreas dela. Transcendental. Movimento que alimenta o dínamo interior, para que o homem encontre a potência que desconhece, a força que dá coragem de ir ao combate, de encontro com a dor, que ajuda a encontrar em si alguém maior que ele mesmo. É o descobrir Deus em sua alma, aquele que faz e dá o inexplicável, que faz muito acima do normal. Alma, o ser maduro, é a parte mais profunda do ser humano, sua essência, procede do Pai, por isso é a consciência íntima do homem, de onde vem a percepção de que a sua natureza de fato é eterna, que tem uma obrigação moral e transcendental com sua existência. Virtudes cardinais. É a disposição habitual que aciona a consciência e, a partir dos parâmetros corretos, inspira, direciona e sustenta os pensamentos, palavras e ações que levam o homem a fazer o bem. São 4 virtudes cardinais, a seguir o significado bem resumido de cada uma delas. Justiça, fruto da sabedoria. Ao contrário que muitos pensam, não consiste somente na constante e firme vontade de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido, mas a exemplo de Jesus Cristo, o Filho perfeito, é a disposição do homem justificar a si mesmo a se conformar à imagem e semelhança de Deus, a própria perfeição, referência mais alta que existe. Fortaleza é a capacidade que o homem recebe do Espírito para que consiga apoiar confiante em Deus e nele combater de modo que, mesmo diante dos perigos, jamais recorra à mentira, à traição ou a qualquer pecado, mas sempre se apoie firme e confie apenas na verdade. Temperança. Mais que a inteligência emocional, é o domínio dos pensamentos, das palavras, do agir e reagir, da vontade sobre o instinto, da sobriedade sobre os vícios, da paz na tribulação, do ponderar antes do falar, o equilíbrio que move e retém o homem em si e senhor de suas paixões e da sua razão. Prudência. Dispõe a razão prática para discernir e ponderar em qualquer circunstância, a capacidade de buscar a verdade, de estudar a fonte, de encontrar nos fatos e os dados para decidir e fazer sempre o justo e certo. Vontade. Expressão exata do que explica o livre-arbítrio. Embora o homem possa fazer algo influenciado por um evento externo ao seu corpo,
que seja estimulado por algum sentimento ou raciocínio, mesmo que equivocado. O fato é que no uso pleno da sua liberdade e movido pela vontade que realmente acontece em todas as suas ações, por isso ele sempre é responsável pelo lucro ou pelo prejuízo de suas sábias ou irresponsáveis decisões. Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade. Da mesma forma que fez alma, corpo e espírito, as dimensões do mesmo homem, embora Pai, Filho e Espírito Santo sejam um, é a partir do Pai que o ser humano consegue reconhecer e, se quiser, aceitar a sua filiação divina e, se for sábio, procurará apressadamente confiar e se conformar ao plano que Deus fez para ele desde o início da criação. Embora seja raro e um dos metais mais caros da Terra, por causa de suas características físico-químicas, o ouro também é muito importante para a indústria. Mas é por causa de sua beleza e durabilidade infinita que dele são feitas as joias mais belas, incorruptíveis, perenes e preciosas. É neste sentido que, embora muitas vezes não seja respeitado no mundo, também é o amor de Deus pelo homem uma aliança de ouro, um matrimônio indissolúvel, que nele nem a morte pode separar. É com este valor que a dimensão do conhecimento espiritual não só é capaz de promover o desenvolvimento da pessoa na perspectiva do mundo, conforme exige a Constituição Federal, mas de fazer crescer em tudo e além o aluno em conformidade à vontade de Deus. Como sou? Da perspectiva da verdade, como é possível realmente compreender e principalmente amar uma pessoa, um trabalho, um animal ou qualquer coisa sem realmente conhecê-lo? Aliás, o amor leva ao compromisso com o amado. É capaz de transcender a si mesmo para surpreender o outro, buscar a essência da doçura. Mas um amor assim não pode existir sem que antes se ame, se conheça e se enfrente a si mesmo. Não no sentido egocêntrico, mas para usar o entendimento desta força interior, para lapidar as limitações e transbordar o melhor de si para tudo e para todos. Exemplo: pelo bem ou pelo mal, as palavras e principalmente as ações sempre influenciam as pessoas, quanto mais os próprios filhos. Portanto, mais do que dizer, se quiserem resultado positivo e verdadeiro, os pais devem viver e refletir os bons pensamentos, comportamentos e virtudes que ensinam. Conclusão: mais do que corresponder às dimensões conteudista e utilitarista dos Objetivos Educacionais 2 e 3 do artigo 205 da Constituição Federal, se analisado com a devida atenção, é possível perceber que os atributos relacionados ao desenvolvimento da pessoa, mesmo que parta do aprendizado das coisas terrenas, no princípio e no fim, é a partir da sabedoria divina que, mais que uma reflexão ou um exercício de autoconhecimento, o indivíduo é convidado a fazer uma exploração interior para que conheça a força em si mesmo, seu castelo interior e nele a maturidade, os seus dons, as potencialidades e a essência da sua existência, o íntimo dos seus talentos e, finalmente, a sua vocação, ponto de partida capaz de motivar e mover todos os seus recursos para que deseje o saber e saiba trilhar o caminho para que, muito mais do que um trabalhador útil e um cidadão necessário, seja homem inteiro, perfeito, próspero e feliz, um filho de Deus. A educação centrada em Cristo é uma oportunidade para que juntos, pais e filhos, estudem e aprendam que, por meio do trabalho ordinário, é possível realizar uma obra extraordinária, fazer da vida uma GPTW, isto é, um empreendimento bom de ser vivido e que produza coisas boas para o mundo. A conclusão final a respeito dos 3 objetivos constitucionais para a educação é que a desastrosa educação com foco limitado à formação profissional, descrita no item 4 deste documento, isso é, aquela que aponta exclusivamente para a qualificação para o trabalho, como se isso realmente fosse a prioridade ou um meio exclusivo para produzir o desenvolvimento da pessoa e o exercício da cidadania, tem mostrado que, ao invés de contribuir para a formação de indivíduos sábios e senhores de uma espiritualidade transcendente, capazes de prosperar e de serem felizes em todas as áreas da vida, no fim é uma armadilha, um labirinto que poderá aprisionar o indivíduo a uma existência infantil e uma adolescência eterna.
escravos de uma profissão medíocre, muito aquém das suas potencialidades, que na maioria das vezes, além de não ser capaz de sustentar honestamente as necessidades materiais do seu corpo, nunca conseguirá corresponder às expectativas do seu espírito, e muito menos da alma, fazendo com que o ser humano que foi feito para ser ouro, a imagem e semelhança de Deus, não saiba nem como ser ele mesmo. Obrigado. Instituto Ave Maria Homeschool. Educação perfeita que todo filho merece. Educação de verdade segundo a verdade. avemariahomeschool.com.br